Meu nome é Jane Cavalcante, eu sou psicóloga e especialista em terapia familiar e de casal. E hoje eu trabalho com surdos, atendo surdos em consultório. E hoje eu fui chamada para falar um pouco sobre a surdez, auxiliando os professores e a família. E o meu objetivo hoje aqui é falar sobre como a família e os professores interagem em duas culturas, a do ouvinte e a do surdo, verificando como acontece o processo de relações entre as pessoas na prática das duas línguas. Para se entender a prática dessas duas línguas, é necessário primeiramente entender que existem duas culturas, a Libras e o português. São duas culturas, a do surdo e a do ouvinte. A família, principalmente, e os professores, eles precisam entender que existem essas duas culturas, a do surdo e a do ouvinte. E com base nessas duas culturas, vai favorecer a busca e o interesse em estudar mais sobre a Libras. A história da Helen Keller é uma história muito boa para representar essas duas culturas. A Helen Keller, ela foi uma menina que nasceu e aos 18 meses ela perdeu subitamente a visão e a audição. Para quem já viu esse filme, que é interessante, eu sugiro que assistam. A Helen Keller, ela, até os seus 8 anos, ela foi muito violenta e muito selvagem, ninguém entendia o que era aquilo. Tudo por conta de uma falta de uma comunicação. Mas o encontro da Helen com a Annie Sullivan, a Helen Keller, ela se desenvolveu muito porque ela começou a ter contato com a língua de sinais. Ela começou a se sentir, uma pessoa, ela começou a se sentir uma pessoa ativa dentro de uma família. E a história da Helen Keller é uma história que ajuda a família e os professores entenderem que se você dá atenção, se você se prontifica em estar junto, aprendendo junto, se comunicando junto, todo ser humano é capaz de se desenvolver. Quando a família se depara a notícia, seu filho é surdo, a aceitação é muito difícil. Existem muitos pensamentos, a família começa a se desesperar porque ela, naquele momento, não tem o apoio que precisa. E por isso que quando ele está lá com seu filho surdo na mão, ele não sabe o que fazer. No momento, os profissionais os profissionais médicos, eles não dão de fato aquela direção que a família necessita. É comum os pais esconderem as crianças por diversos motivos, por conta da vergonha, por querer proteger seu filho da sociedade. Mas se a família experimentar, ver quanto eles são saudáveis na rua, quando eles vão brincar, é interessante porque um apresenta para o outro que o outro é diferente. Então, e ali eles se desenvolvem, ali eles brincam. Diretores, coordenadores e professores costumam ter muito medo para falar com os pais a respeito da surdez. Ou qualquer tipo de deficiência. Não precisa ter medo. Encaminhe para um médico especializado. Fale sobre o assunto. Explique para ele que existe, para os pais, que existem escolas que já estão recebendo esse apoio do bilíngue, a escola bilíngue para os surdos. E ofereça ao seu filho essa oportunidade para se desenvolver no meio desse grupo.
A família, ela quando recebe a notícia da surdez ou de qualquer deficiência, ela vai precisar se reorganizar. Essa reorganização da família, ela está incluída em conhecer a deficiência, aprender a língua de sinais, conhecer a cultura surda, se envolver com o grupo, como que eles para onde eles vão, como é que eles se encontram. E a família também se inclui nessa cultura surda, não é somente o surdo. Um escritor chamado Stigler, em 1987, ele colocou dizendo: não importa essencialmente se o diálogo entre mãe e filho ocorre por meio de fala ou da língua de sinais, o que importa é a sua intenção comunicativa. A mãe não só descreve um mundo perceptivo, mas também ajuda o filho a reorganizar e raciocinar sobre as múltiplas possibilidades. Então a família é o que favorece esse mundo para o seu filho. É na família que se transmite os valores e as normas à criança. E a escola, por sua vez, é também um agente construtor da realidade das crianças, e nela os professores funcionam como agente de apoio. E é muito interessante que na minha prática clínica, quando a mãe traz uma criança, um filho com algum problema que surgiu na escola por indicação da própria escola, a primeira coisa que eu penso é: vamos chamar o professor. Como eu sou uma psicóloga sistêmica, permite esse espaço, você chamar onde o sujeito está inserido. Então essa troca é muito boa. E o que eu quero dizer é que a família e a escola precisa desse vínculo, precisa dessa ligação. Para cada período escolar, existem salas que vai favorecer o surdo. Por exemplo, na minha prática clínica, como eu tenho atendido surdos, que fez pedagogias e que trata, que cuida, que ensina crianças pelo estado, ele comentava dizendo que é melhor que as crianças nos seus primeiros anos de vida, como de 1º ao 5º ano, estudem em salas especiais, salas só para surdo. A partir dos 6 anos, é favorável que essa sala seja de inclusão, porque vai amadurecer o sujeito surdo na sua vida daqui para frente, para uma faculdade em diante. Eu sei que o sistema não favorece, mas o que vai ajudar nessa intenção, nessa minha fala, é dizer que a escola pode oferecer um interlocutor que vai favorecer muito no desenvolvimento escolar daqueles que estão do 1º ao 5º ano. Essa é a minha ideia. Eu quero também falar da importância da rede de apoio. A rede de apoio que favorece a família. A família vem à escola, troca a experiência com professores surdos. Isso vai ajudar a família a entender como que é ser um surdo, como é nascer dentro de uma família ouvinte. E isso vai favorecer muito para que a família entenda que é necessário aprender a língua de sinais, conhecer a cultura e trocar. A própria rede de apoio vai favorecer esse espaço de troca entre as famílias. A escola pode também criar esse espaço especial de encontros de família. Olha, tem tantas brincadeiras legais porque dentro de casa, muitas vezes, o deficiente, principalmente o surdo, ele chega em casa, a família geralmente não sabe a Libra. Então o que acontece? Ele entra, passa para o quarto e vai para a internet.
Aí a escola, entendendo isso, porque sabe e conhece como que funciona, a escola ela pode criar esse espaço de brincadeiras, de contato com seu filho, jogos, dinâmicas, que quebra também esse paradigma que o diretor chama a família para dar uma bronca nos pais. Existe esse medo. Nenhuma família quer ser chamada pela direção, porque já pensa, meu filho já aprontou. E quebrando esse paradigma, chamando e criando esse espaço de troca, favorece também no desenvolvimento da criança. A surdez, ela favorece também, ela é um espaço que a cultura surda ela é forte. A família precisa conhecer, entrar nesse grupo quando eles estiverem em movimento. Fazendo a minha pesquisa, minha monografia e no meu curso de especialista em terapia familiar, eu comentei sobre o movimento surdo no Galaudê, que é a única universidade só de surdo. E eles ficaram 120 anos sem um reitor surdo. E até que um dia eles pediram que era um reitor surdo, e eles fizeram esse movimento e hoje eles têm esse reitor. Porque durante 120 anos eles tiveram um reitor ouvinte. E aí dentro do Galaudê, dessa universidade só para surdo, os centros acadêmicos, eles são todos de surdo. Os professores são surdos. E ali ele é mostrado mundialmente, essa força, né? Tanto que hoje nós temos o Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro. E esse dia é comemorado, mostrando que eu existo. Como psicóloga sistêmica, espero ter contribuído para o curso de vocês. Obrigada.